Logo após os primeiros anos, desde a crucificação do Senhor Jesus, uma série de reuniões e discussões surgiram entre os religiosos e os filósofos em todo o Oriente Médio. A questão era: quem era este ser que ficou conhecido como Yeshua, aqui nós chamamos Jesus, né? E até havia quem perguntasse, ao invés de quem era, se referindo a uma pessoa, a um ser, o que era? Porque em certo momento cabe a pergunta de que, mais do que quem é Deus, na verdade, em face da sua grandeza e da sua inexpugnável natureza e ser, cabe a pergunta: o que é Deus? O que, quem, e esse o que se mistura na indagação de quem é o ser que pode tudo? Que pode tudo que é imaginável e inimaginável. Até o inimaginável. Então, em face de todos os acontecimentos que se deu na Palestina, nos últimos 3 para os 4 séculos, até o nascimento do Mashiach, houve um avivamento de muitas crenças, em particular das religiões chamadas gnósticas. Vê-se que o número de igrejas gnósticas no Oriente Médio, na Ásia, em particular no Oriente Médio, era muito grande, principalmente nos arredores de Israel. Porque dessas manifestações chamadas teofânicas, se não todas, majoritariamente, quase todas se davam em Israel. Aparições de seres que se apresentavam como anjo de Deus, descritos nos livros apócrifos e pseudepígrafos, e não colocada no chamado cânon, né? E sobre o qual também não tive a oportunidade ainda de me deter, mas a verdade é que estão relatados fatos de seres que apareciam, e os gnósticos chamavam eles de demiurgo, teofanias de demiurgos, né? Mas no caso do Senhor, nada se viu igual e nem se esperava que se pudesse ver. De forma que as explicações pipocavam de todos os lados, mas dentre o colégio apostólico do Senhor, alguns homens trouxeram à tona revelações extraordinárias a respeito dele. Em particular, João e o apóstolo Paulo. Mas nada se compara à revelação do que Paulo trouxe para nós. A revelação de Deus através de Paulo vai fazer não só com que a gente perceba a glória e a grandeza do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas a revelação das boas novas, não só na narrativa do Evangelho comum, falada pelo Senhor, mas o apóstolo Paulo vai trazer, vai comunicar fatos que causou choque, até mesmo entre aqueles que seguiam o caminho, os nazarenos, o caminho do Nazareno, chamado de os nazarenos, também chamado de os do caminho. Essas duas expressões se encontram no Novo Testamento. Em Paulo,
nós vamos encontrar revelações que até hoje deveria deixar-nos estupefatos, mas como nos nossos dias, o que vale é a simplificação exagerada, a pregação obscura, a mensagem rasa. Então, nós ficamos sem ter nada que cause o impacto que precisaria estar causando. Eu pretendo, não sei se continuarei, eu tenho notado algumas falhas em mim para com o meu relacionamento com o Senhor e eu estou procurando meios de corrigir isso. Eu pretendo estar lendo, eu tento fugir desse tema da deidade em Yeshua e do Deus Todo-Poderoso que gera um homem como ele gerou a palavra na eternidade, pois ele é chamado primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro gerado e por ele se dará a criação. É isso que essa passagem quer dizer. Então eu tento fugir e eu estou com algumas anotações aqui nos cadernos em que eu comecei a preparar mensagem, depois eu começo a olhar e falei, meu Deus, eu peguei isso recentemente, eu vou estar repetindo a mesma mensagem. Mas não é a mesma. O assunto é que eu tenho aquela sensação no meu espírito de que não foi esgotado. Estarei lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, na Epístola aos Hebreus, o capítulo 1. E vamos tecer alguns comentários, alguns breves comentários, e depois estarei encerrando, porque já que vou estar lendo um capítulo, não obstante ser de apenas 14 versículos, mas a riqueza dele, como toda esta carta, esta epístola, é de uma profundidade que transcende o potencial do saber humano. Eu quero estar lendo, comparando algumas questões de Hebreus, que nessa Bíblia, como na maioria das Bíblias críticas, não reputa ela a Paulo, mas vamos estar falando também em Colossenses, né? Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez, nessa tradução aqui, que eu corrijo, fez os séculos. Para nós, ocidentais, brasileiros do século XXI, século é um período de tempo, né? É um espaço de tempo. E a palavra hebraica para essa tradução em português, nas outras traduções, eles colocam fez os mundos, né? Olam, né? Aqui fez os séculos. Ha-olamim, né? Que é o plural de Olam, que na verdade significa mundos. Para nós hoje nós podemos colocar como tradução mundos ou cosmos, universos, né? E como eu tenho quase certeza que eu não vou lembrar de voltar, quando ele diz agora nestes que são os últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Os últimos dias aqui, tal como nas palavras de Pedro se referindo a Joel no dia de Pentecostes, é os últimos dias daquela dispensação. É os últimos dias da dispensação da lei. E não os últimos dias como próximo do fim do mundo, próximo à volta do Senhor Yeshua, próximo ao Apocalipse.
não, tá bom? É muito importante corrigir esses erros que eu sei que redundam através dos púlpitos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão da sua substância. A palavra substância aqui cai com um peso bem profundo, porque substância como sinônimo de essência é a essência de Deus que está em toda a sua plenitude, como nós vamos ver lá em Paulo em Colossenses, manifesta no homem Yeshua. O Filho ali, gerado pelo Todo-Poderoso, para que ele pudesse habitar em um corpo perfeito sem pecado, é a forma como ele se manifesta andando entre nós. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Lembremos que o autor aqui, neste trecho e em diversos outros, ele vai falar entre o Deus que se humanizou e o seu lado humano e sua singularidade, porque ele não deixa de ter a sua natureza, a sua singularidade humana, a natureza divina e a natureza humana habitando em um mesmo ser. É ele, o humano Yeshua, que se assenta agora à destra do trono da majestade. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Porque as igrejas gnósticas surge cedo. Ele era um anjo, ele era um arcanjo. E aí religiões modernas pegaram isso e acharam que tinha razão. Cita-se Adventismo do Sétimo Dia de Testemunhas de Jeová. Verso 5. De fato, ao qual dos anjos disse Deus: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: Torna em ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao Filho, porém, diz: O teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. A construção frasal aqui muda aqui um pouquinho da Almeida Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil, mas não tira a grandeza e a revelação de que Deus está se referindo a Deus. Olha aí. O problema, para quem não receber essa revelação, a cabeça embola, dá nó. Dá nó. Né? O teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão, o cetro da tua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, vírgula, a questão gramatical aqui é muito importante. Ó Deus, vírgula, te ungiu o teu Deus, ou seja, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria, se refere a um Deus que é ungido por Deus. Sigamos. Diz ainda: És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra. Percebem a conexão com Colossenses? O link, esse elo vibrante que sobressai na leitura das Escrituras, mostrando que, ainda que não queiram dizer que não foi Paulo que escreveu os Hebreus,
o Espírito que inspirou um, inspirou ao outro. Fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto. Eles serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Está se referindo ao chamado filho, à manifestação filho. A qual dos anjos disse jamais: senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura, não são todos eles espíritos, os anjos, espíritos servidores enviados a serviço dos que devem herdar a salvação? Então, aqui, nesse primeiro capítulo, nessa introdução, né, o termo aqui é uma espécie de um prólogo, né? De um prólogo do que vai ser tratado, vai ser desenvolvido durante todos os capítulos da epístola. Que capítulos, porque foi assim que foi trazido para nós, que nós sabemos que mesmo no hebraico, tanto como no grego, nada foi escrito com capítulo nem com versículo, coisa nenhuma. Era tudo escrito em colunas, tá? E no caso do hebraico clássico, tudo escrito assim. Eu tinha um exemplo aqui, não sei se está guardado, de um texto antigo do paleo-hebraico, né? E como ele era escrito, né? É muito interessante. Se eu achar em um momento oportuno, mostrarei. Então, nós encontramos aqui essas revelações, nos falando do Deus Todo-Poderoso, que gera um ser humano, e esse ser humano vai ser, na sua geração na Terra, o que ele foi no que nós costumamos chamar de eternidade passada. Antes de Deus criar todas as coisas, ele já com o seu plano, do início ao fim, em sua mente, ele precisava gerar a natureza com a qual ele um dia habitaria, para fazer aqueles que fossem resgatados e tornados herdeiros da herança eterna iguais a ele, para que nós pudéssemos agora não depender mais da fé, porque Deus habitará conosco e andará conosco, e nós o veremos como ele é, e ele será semelhante a nós, ou melhor dizendo, nós seremos semelhantes a ele. Então aqui ele fala que a criação é obra das mãos desse ser. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele gerou primogênito, primeiro gerado. Como o Senhor vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos lá em Apocalipse. De todos aqueles que são chamados a herdar a vida eterna, a herdar a herança eterna, e que, portanto, provam da morte física, ele é o primeiro, porque ele foi gerado para nos preceder e ressuscita como as primícias, como diz nas Escrituras. Então nós temos aqui diz ainda: és tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Versículo 10. Aqui em Colossenses 1,15, o apóstolo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda, aqui diz criatura. A palavra hebraica é beriote. Beriote. A palavra hebraica é beriote. Beriote que é criação, mas no sentido humano. Criatura. Né? Criatura. Então, a palavra mais correta aqui seria primogênito de toda a criação. Porque aqui está se referindo como criação, olhando para a cabeça dessa criação, que somos nós, a raça humana. Porque nele, olha aqui, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Mas antes de tudo, ele criou a humanidade. O cômputo, né? Vamos usar uma palavra muito em voga aí, o combo das características que nos identificam como ser humano, não isso que está aqui hoje, mas aquilo que ele disse lá no Jardim do Éden: façamos a nossa imagem e semelhança. E pretendia-se, sabemos agora, que depois daquele processo havia um salto a ser dado, que nós vemos na pessoa de Yeshua glorificado, quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita. Ele é o mesmo Senhor Jesus, ele é o mesmo Yeshua que andou, que se cansou, teve sede, precisava defecar, precisava urinar, precisava almoçar, precisava jantar, gostava de tomar o seu vinhozinho nas refeições, de forma moderada, mas depois de ressurreto ele está glorificado. Ele entra pelos recintos sem precisar passar pela porta. Ele chama os pescadores que até instantes estavam retornando à praia fracassados, depois de cumprida a sua ordem, retornando com grandes peixes, e já encontra um peixe na brasa, no fogo, para que todos pudessem se saciar. Aquele que diz a Pedro: é lícito cobrar imposto da gente? Pedro falou: não, se cobra dos estrangeiros. Vai no mar e lança um anzol, o primeiro peixe que vier, tu vai encontrar uma moeda de grande valor, um estáter na boca do peixe. Traz e paga o imposto por mim e por você. Esse ser sublime, ele começou a gerar questionamento, as igrejas gnósticas começaram a tentar lançar mão da existência do Senhor para provar a veracidade de sua doutrina. João, em suas epístolas, e também Pedro e Paulo, trabalharam contra essas heresias. E hoje eu olho para a gente, até para nós crentes salvos, crentes que tiveram um encontro com o Senhor, e vejo como está doendo na gente ver o cumprimento das palavras dele quando ele disse: naqueles dias a iniquidade multiplicar-se-á de tal forma que o amor vai esfriar de quase todos. Então eu vejo o descaso de irmão para com irmão, que chama de irmão, né? Eu vejo o pecado no leito conjugal, a mácula nos lençóis dos casais que se dizem servos de Deus,
Hoje eu vejo a chamada, e assim conceitualmente aceita no mundo todo, igreja, corpo do Senhor, fazendo tudo aquilo que é o contrário do que o Senhor nos ordenou. Aqui, nesse primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, nós vamos começar a destacar a grandeza de Deus como o provedor de todas as coisas, mas a glória do Deus encarnado em um homem. O homem que é o Deus único. O Deus que andou entre nós, que habitou nessa terra, pisou nesse chão sobre o qual a raça humana vive. Falou na nossa língua, sentiu nossas dores, tudo para nos restaurar a comunhão com Ele mesmo. Indo à cruz, rasgou o véu de alto a baixo, fez tudo para que a nossa missão dê certo. Para alguns não anda muito bem, mas no final das contas, o corpo sairá vencedor, porque ele prometeu isso. Quando conversou com Pedro, ele disse: a morte não prevalecerá, as portas da morte não prevalecerá contra o meu corpo, contra a minha Kenihá. Né? Estou pronunciando certo? Acho que estou. Contra a minha comunidade. E dá também uma palavra hebraica apropriada para isso e fica mais seguro. Então, nós estamos hoje vivendo momentos de muita decepção. A gente vê descaso com pessoas necessitadas, com pessoas aflitas, passando por lutas muito grandes. Inveja. Inveja de quem não é nada. Inveja de quem não é nada. O que é o irmão para mim? Ele é apenas um vaso, como eu sou um vaso, como você é vaso. Então nós ficamos aqui, neste primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, mostrando sua correlação, vamos estar procurando fazer isso, né? Há de surgir textos difíceis que eu talvez não tenha condições de explicar, porque é uma epístola de uma teologia muito pesada, muito forte. Mas nós precisamos atentar para essas chaves hermenêuticas que as Escrituras nos dão, né? Eu estava outro dia refletindo sobre Romanos 9, Romanos 10, e fiquei com uma lapiseira ali marcando, falei, meu Deus, quanta chave hermenêutica, quantas chaves que abre teologias profundas, não teologia de homem, mas teologia de Deus na Bíblia, né? Teologia que revela, que traz revelação para elevar o nosso espírito até a presença do Senhor. Então aqui, como em Colossenses, nós encontramos o Deus que se fez homem, como Paulo diz à comunidade de Corinto, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, né? E que possamos tomar cuidado com o ataque de Satanás contra o que há de mais precioso para Deus na criação, que somos nós, seres humanos. Ele sabe da importância que nós temos para Deus. E Ele quer fazer de tudo para que a gente se embrenhe tanto na lama do pecado, tanto em regiões escuras, regiões de densas trevas, para que se torne às vezes impossíveis da gente voltar para chegar à presença do Senhor.
Que Deus abençoe os irmãos e uma boa noite.